Olá, bem-vindos ao podcast do PL Mulher Paraná. Aqui é a Carlise Fiatkoski, presidente do PL Mulher, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, o poder da comunicação. E para que a gente possa avançar ainda mais nesse assunto, nós trouxemos um convidado muito especial, nada mais, nada menos do que um professor, palestrante. Que mais, Marcelinho? Conta aí para nós quanta coisa que o Marcelinho para dar aí para nossas filiadas do PL Mulher Paraná, a importância devida a esse gigante da oratória, esse gigante aí dos palcos e que com certeza vai nos ensinar muito no dia de hoje. Olha só, Carlise, que compromisso dizer tudo isso, né? Mas eu diria que um apaixonado pela comunicação, um apaixonado por transmitir uma mensagem, por transmitir realmente aquilo que existe no coração, na mente das pessoas. E ajudar as pessoas a fazer com que elas também transmitam, né, na sua naturalidade, com a sua essência, com a sua forma, mas que consigam levar a sua mensagem às outras pessoas, né? Foram anos e anos de trabalho, de jornada, mais de 40 mil pessoas, né, que já passaram pelos nossos cursos, treinamentos e que estão aí pelo nosso Brasil levando suas mensagens. E é uma alegria muito grande, Carlise, minha, poder estar aqui contigo nesse podcast do PL Mulher, ajudando não só as mulheres do PL, mas também todas aquelas que querem ainda ingressar no movimento, ingressar na política e ocupar o seu espaço. Marcelinho, você sabe que eu sou tua fã incondicional, né? Somos, eu também, recíproco, você sabe. Eu fico muito feliz de contar com o seu apoio aqui no podcast do PL Mulher para ajudar, assim como você já me ajudou e me ajuda todos os dias nessa construção, para que a minha comunicação cada vez tenha mais eficácia, cada vez tenha mais clareza e eu possa transmitir de fato os princípios e valores que a Carlise acredita e que o PL também tanto defende. Marcelinho, mas nem sempre a comunicação ela é eficaz, né? Quando que você sentiu que você tinha esse dom? Comunicação é dom ou é preparo? Olha só, muito importante a gente poder perceber isso sobre uma ótica bem ampliada. Nós temos o dom da comunicação, que algumas pessoas nascem já com essa tranquilidade, com essa maneira de se expressar e contagiar e conseguir atrair a atenção do público. E outras pessoas podem desenvolver a habilidade. Então, se eu não tiver o dom, eu posso desenvolver. Exatamente. Nós precisamos entender que a comunicação é um processo amplo. Então, se eu não tenho as condições mínimas de conexão, de persuasão, uma linguagem clara e objetiva, eu preciso desenvolver técnicas. Eu desenvolvendo técnicas, eu consigo melhorar o meu processo de comunicação. Mas tem pessoas que nascem com aquele dom. Você perguntava quando, né, que eu descobri isso. Se eu for parar e pensar, Carlise, o primeiro registro que eu tenho de falar em público, eu tinha mais ou menos entre 6 anos e 7 anos de idade, na igreja, com o microfone, falando verso para o Dia das Mães. Então, assim, foi uma coisa que já veio comigo. Mas meu pai e minha mãe também eram de falar na comunidade. Então, isso já veio um pouquinho da herança genética. Certo. E outra coisa, eu sempre tive objetivos. E meus objetivos sempre foram estar à frente de um público, estar sempre falando com pessoas. Com 6 anos, você já desejava isso? Já desejava isso, já queria isso. Então, ali começou uma jornada. Mas isso teve um preparo, teve um posicionamento. A minha primeira palestra, a minha primeira conferência, eu fiz com 15 anos de idade para 1.500 jovens na comunidade da igreja onde a gente pertencia. E isso foi um desafio enorme, mas o fato de querer estar era muito maior, o sonho era muito maior. Então, às vezes, tem pessoas que não têm a habilidade, não têm uma condição, mas elas têm um desejo muito forte de falar, de levar a sua mensagem, de transmitir algo positivo, algo bom, ou simplesmente estar à frente fazendo um trabalho. Se esse desejo for muito grande, é muito mais fácil de desenvolver as competências, se já não existem.
Por exemplo, você com 6 anos já desejava, né? Você se sentia bem diante de um palco, diante de um público, e tanto é que você é músico também, né? Fui músico por 26 anos. Músico por 26 anos. E é lógico, a gente sabe que a arte, ela ajuda, né? Além da igreja, você teve meios que ainda, além do seu sonho, do seu gosto, ainda estimulavam para que você brilhasse cada vez mais nos palcos e tivesse segurança, propriedade e tal. Mas e aquela mulher? A Carlise, que tem medo e que fala assim, e agora? Vou travar? Quais são os requisitos necessários para que eu possa vencer, ultrapassar essa barreira? Eu que não sou música, não canto bem, mas eu sinto esse chamado de defender pautas, bandeiras, eu quero me envolver na política, eu quero me envolver na minha comunidade. Quais são os requisitos básicos para que a Carlise possa se comunicar bem? Eu vou pedir permissão para você para voltar um pouquinho dentro dessa mesma questão. Certo. Porque vamos lá. Vamos imaginar você que está aí e que se encaixa bem dentro deste padrão que Carlise falou. Você que está nos ouvindo, nos assistindo. Vou fazer uma pergunta em primeiro lugar. Como é que foram as colocações que foram feitas para você na época da sua infância, da sua adolescência, sua juventude? Porque aí, meus caros, entra um grande detalhe. Muitas vezes a gente sabe da nossa criação que muitas vezes nós não somos impulsionados à fala. Que é diferente das crianças hoje, né? Exatamente. Pelo contrário, somos impulsionados a ficarmos em silêncio. Nós falávamos somente quando éramos assim convocados, permitidos. Bastava um olhar do pai e aí já se calava. Então, aí começa. Então, é natural que uma pessoa que hoje tenha seus 20, 30, 40 anos, né, 50 anos e queira fazer, tenha um pouquinho de dificuldade. Mas existe como. Então, primeira coisa, vamos lá. A primeira coisa que eu vou dizer é: não deixe que as lembranças suas sobre as vezes que mandaram você se calar sejam mais fortes do que a vontade que você tem de transmitir a sua mensagem. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, buscar meios. Buscar meios. Sou tímida, não sei o que falar, não tenho como argumentar. Esse é um ponto importante. O que você quer falar? O que você quer transmitir? Eu sempre falo nos meus treinamentos de oratória que fale daquilo que você tem propriedade, daquilo que você domina. Quero falar sobre política. Não conheço muito sobre política. Estuda, vai atrás, busca informação. Porque se eu domino o assunto, eu tenho muito mais segurança. Às vezes, a insegurança de estar à frente de um público é a falta de segurança no conteúdo, naquilo que eu vou falar, na propriedade do assunto. Agora, quando eu falo de algo que eu domino, é muito mais uma conversa leve. É uma conversa leve. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu preciso trabalhar a minha dicção, eu preciso trabalhar a minha articulação, eu preciso trabalhar a fala em si. Muitas pessoas, às vezes, ficam receosas. Como que eu vou fazer isso? Leia. Leia em voz alta. Simples. É muito simples. Pega um livro, leia em voz alta. Procura articular. Porque quanto mais você mexer a sua boca articulando, mais claro fica também para as pessoas ouvirem. E aí sim, vai trabalhando. Mas, principalmente, querer fazer. Querer realmente representar, querer trazer a sua mensagem, esse é o principal. E isso tem que ser maior que os seus medos, maior que os julgamentos que muitas vezes a gente tem. O seu sonho tem que ultrapassar todas essas barreiras. Tudo. Porque um dos medos, né, Carlise, é as pessoas subirem num palco e imaginar que, nossa, vão me julgar. Porque eu subi num palco, peguei um microfone. E eu vou dizer, vão te julgar. Você subindo no palco ou não. As pessoas vão julgar sempre, porque é normal do ser humano olhar a Carlise falando na tribuna da Câmara e vão dizer, não, mas o que a vereadora está falando? O que você está falando? E é fácil julgar, né? Exato. Mas assim, quantas pessoas têm a coragem, né, de ir para a arena da batalha? Isso. Sair dos palcos ali, sair da arquibancada. Isso. Ficar observando dos bastidores e ir lá para a ação, né? Então, eu fico muito feliz e eu sinto que isso é um chamado na minha vida e eu me encontrei nessa missão
É de motivar, de ver aquela mulher que às vezes não... Ela fala, mas o que eu vou contribuir com a política? Eu não entendo nada de política. A política não é para mulheres. Como não é para mulheres? Tudo passa pela política. Somos seres políticos. Somos seres políticos. E quem não gosta de política é dominado por quem gosta de política. E assim, aproveitando esta fala, né, Carlice, eu acho que precisaria desmistificar isso. Que, não sou político, não gosto de político. Não. Política é coisa de ladrão, política é isso. A política é linda. É vida. É transformadora. O poder de você conseguir, através de ocupar um espaço de poder e poder realizar um projeto social, de impactar a vida de muitas pessoas, é uma coisa transformadora. E esse processo político precisa ser entendido. As pessoas têm uma relação. Nós nascemos e vamos trabalhar relação, porque nós não vamos nascer e viver sozinhos, né? Como você sabe, eu estou na faculdade de psicologia, buscando mais uma graduação ainda. Ou seja, o nosso estudo não para nunca. Não para nunca. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, a gente nasceu para viver em comunidade. Você viver com outra pessoa é uma relação política. Claro. Porque são concessões, são acordos, são propostas, são desejos. Então, não tem como alguém dizer, eu não sou para a política, eu não sirvo para a política. E como você falava, mas o que eu tenho a ver com isso? Se a gente muitas vezes se cala, se fecha e não se engaja num projeto político, a gente permite que outras pessoas façam e, às vezes, não tem os mesmos valores, os mesmos princípios que a gente acredita. Então, a sociedade hoje, quem sabe, está muito acomodada em relação ao seu posicionamento. Assim como julgam alguém que está falando, julgam alguém por estar fazendo, mas não fazem. Eu aplaudo todas as vezes que eu vejo uma mulher, um jovem, iniciando. Ele mesmo assim, tem alguns erros, às vezes a própria imaturidade por causa da idade ainda. Não é falta de vontade, não é falta do preparo. Mas, às vezes, a gente fala, são coisas inerentes que só com o tempo a gente vai adquirindo, né? Exatamente. É lógico que a Carlize de hoje é diferente da Carlize de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos. E assim como daqui 5 anos eu vou olhar para a Carlize política e vou falar assim, gente, como eu melhorei. Exato. Através do estudo constante, através da dedicação, porque política é missão também. Quando a gente vem para esse campo aqui, para a arena mesmo, para o combate, porque às vezes eu não preciso me candidatar para ocupar um espaço de poder através de um mandato, para que eu possa entender de política, mas eu tenho que entender de política para que a gente possa escolher bons representantes. Exato. E pessoas que estejam interessadas realmente em ajudar as pessoas. Exato. E quando eu vejo, às vezes, alguém sendo julgado, ele não fala bem, ele não conseguiu se expressar. Eu falo assim, mas olha quando ele começou a trajetória. Exato. É lindo esse despertar, e aí Marcelinho? Está você, como ponto. professor, deve ser encantador. E aí está um ponto maravilhoso, porque as pessoas fazem o seguinte, quem sabe você que está aí nos ouvindo, assistindo, também vai fazer a mesma coisa. Olha para a Carlize e diz, nossa, essa mulher fala muito bem. Olha como ela se posiciona, olha a comunicação dela, mas olha a trajetória, né? Então, assim, as pessoas às vezes querem começar prontas. Exatamente. E ninguém vai começar pronto. Nós falamos agora mesmo. Processo, né? Nós falamos agora mesmo. Eu tenho 54 anos de idade hoje e ainda estou estudando. E, pelo jeito, não vou parar nunca. Sim. Por quê? Porque é sempre um processo de aperfeiçoamento. Então, você não precisa dominar tudo, você não precisa falar, você não precisa se posicionar da melhor maneira possível. Mas você pode, sim, gradativamente ir melhorando. Gradativamente você vai se aperfeiçoando. O grande sempre ponto que eu falo, Carlize, e eu comungo dessa tua euforia quando vê alguém começar a fazer, porque é você realmente querer fazer. É você ter um desejo muito forte, é ter um propósito muito forte. Essa chama ardendo, né? Esse brilho no olhar, o coração quente, de você querer fazer alguma coisa. Mas eu não sei, eu não tenho pretensões políticas grandes. Mas começa na tua comunidade, ajudando o teu bairro, mobilizando as pessoas, para todo mundo trabalhar junto, pensar junto, com um propósito junto. E assim as coisas vão construindo. E eu sempre falo para todas as pessoas, se você
for gradativamente se preparando, se você for gradativamente se aperfeiçoando, seja onde for, as coisas vão acontecer e você vai ser colocado. As coisas vão acontecer naturalmente para você. Verdade. Muita coisa na minha vida, você é testemunha que eu nem desejei. Mas eu estava preparada e a situação apareceu e eu venci o medo. Isso. Porque cada etapa da vida oferece um novo desafio. São medos que aparecem, que têm que ser superados, né? E nem sempre, você sabe que eu me cobro demais, né? Talvez as nossas filiadas nem sempre enxergam a gente da mesma forma, né? Enxergam a gente da mesma forma. Mas uma coisa que eu me cobro muito, 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 eu falo assim, eu podia ter feito melhor. Podia. Mas naquele momento, eu dei o meu melhor. Isso. Então, isso é muito importante para quem está começando, para quem tem medo de falar. Começa com essa leitura lá na igreja, na catequese. Aonde for. Né? Qualquer lugar. Mas eu não gosto da minha voz. Vou falar sobre isso também. Mas antes de falar sobre a voz, eu queria dizer uma coisa em cima do que você falou. Nós nos cobramos muito. E aí você imagina assim, a jornada foi nos ensinando. Você prepara algo para falar, você ensaia, e aí você chega na hora de falar e, de repente, o seu pensamento viaja e você começa a falar outras coisas. E aquilo vai, e daí quando termina você diz... vem o famoso branco. Nossa, o branco também, vamos falar Marcelinha, dele. eu vou te contar Vamos falar dele. Daí você tá naquela e diz assim, meu Deus, não falei nada do que eu planejei. Mas, pode ter certeza, você falou aquilo que era para ser falado. Cansei de preparar discursos, cansei de preparar aulas e chegar na frente dos alunos, chegar na frente das pessoas e falar coisas completamente diferentes e eles entenderem que aquilo era para eles. E aí eu me cobrando, mas ao mesmo tempo pensava, mas olha a reação deles. Será que eu não falei o que tinha que falar? E aí o processo vai, né? Só que o grande detalhe é você ter essa consciência que você tem que se preparar, mas também confie na sua... Exatamente, confie na sua intuição. Quando você vai falar, seja natural, porque esse é um grande processo de ser natural. Você não pode ser ninguém que você idealiza, você não pode ser ninguém que você admira. Olha para aquela pessoa e vê ela como um modelo, mas usa da sua naturalidade. Tem muita gente aí falando, se comunicando como outras pessoas e imitando outras pessoas. E você não pode. Na comunicação, você tem que ser autêntico. Você tem que ser você mesmo, você tem que ser verdadeiro. Mas essa autenticidade também não tem limite? Eu lembro que uma certa vez você me cobrou que eu sou muito transparente, principalmente no olhar. E que quando eu não gosto, eu demonstro. Seja na frente das câmaras, na frente... E você falava assim, suaviza. Isso. Quando que eu tenho que manter essa autenticidade... E quando que eu tenho que manter a serenidade? Isso é uma coisa muito importante, porque existe uma linha muito tênue e fina a respeito disso. Quando alguém fala algo que eu sou totalmente ao contrário, que eu não concordo, que aquilo cai por terra, meus valores, e mexe com as minhas coisas, aquele famoso olhar de xícara, aquele olhar de quadro na parede, é aí que está. Porque você precisa suavizar, sem perder a sua essência. Você, geralmente, pode receber aquilo, tentar manter a calma, a tranquilidade e falar a sua verdade. A minha verdade, eu não preciso falar nem com um tom agressivo e nem com um tom de ofensa, e muito menos como uma expressão, porque isso é importante, gente. O que a Carlise toca é muito importante. O processo de oratória não é somente falar, é todo o processo. Comunicação não verbal é muito explícita. Aquilo que a gente demonstra, a gente olhar. Tem gente que franja a testa, levanta uma sobrancelha, a boca mexe um pouquinho. Tem uma comunicação por trás disso. Então, é você tentar eliminar todas essas expressões, mas quando você falar com leveza, falar com tranquilidade, a sua verdade. E, Marcelinho, eu estou dominando super bem o conteúdo, estou segura, mas ainda não tenho essa tranquilidade de passar essa leveza, de passar com tranquilidade. Quais são
não sei, a técnicas ou os requisitos, o que eu poderia fazer a quem está começando agora. Olha, eu sou muito autêntica, eu falo muito forte, eu falo muito timidozinho, sabe? Eu falo baixinho. Como que eu faço para melhorar isso? Importante, vamos lá. Primeira coisa a respeito disso. Quando você fala em público, quando você vai falar para uma plateia, procure observar o tom da sua voz. Como que é? Se é uma voz mais calma, se é uma voz mais forte, mais firme. Nunca fale da mesma maneira. Uhum. Procure fazer o que a gente ensina de modulação de voz. A modulação de voz é a alternância de som, né, tanto no volume quanto nos tons de grave, médio e agudo, mas também você falar com uma pausa, com um silêncio, falar mais rápido, porque isso vai fazer o processo... Desculpa. Porque isso vai fazer o processo andar. Quando eu não domino isso ainda, eu preciso de prática. Por isso que eu sempre recomendo, Carlise, as pessoas querem começar? Ótimo, dá para começar. Mas é importante a gente buscar sempre a ajuda de um profissional. Sim. É sempre a gente buscar, porque são muitos detalhes. Se nós fôssemos falar de todos os detalhes hoje, de manter a voz, nós iríamos passar um dia aqui falando. Mas a modulação de voz, a entonação de voz, isso ajuda você a manter mais uma linha de raciocínio diferente, que daí, quando você vai expressar alguma coisa, aquilo sai mais leve, e aquilo até sai assim, mais tranquilo. isso a gente vê muito com os nossos professores, aquele professor que fala baixinho a aula toda e começa a dar aquele sono. Exatamente. A mesma forma aquele professor que fala forte, firme, né? Que causa, de repente, até uma reação de susto. Susto. Por isso que é importante a modulação. Se a gente for ver os grandes oradores do mundo, existe um processo de ondulação, de entonação, de velocidade, de ritmo. Tudo isso é importante. Mas o mais importante que nós não podemos deixar de falar, tudo isso pode ser aprendido. Só que se você não for você, não adianta. As pessoas vão perceber. As pessoas vão olhar e vão sentir que aquilo não é completamente verdade, porque geralmente o ser humano cria um personagem, mas ele não consegue manter esse personagem por muito tempo. Cai as máscaras. Cai. Então, se você é natural, se você procura ser você o tempo inteiro, a coisa anda de uma maneira diferente. Então, isso é importante, a autenticidade. E outra coisa muito importante, que as pessoas esquecem, conhecer quem é o seu público. Muito saber importante. Quem é o seu público. Mulher, você vai falar para quem? Você vai falar para mulheres? Então, você tem que trazer uma linguagem para mulheres. Por exemplo, eu vou lá defender num público 100% feminista, vou lá defender o direito à vida desde a concepção. Isso. Eu tenho que estar muito preparada. Muito preparada. Porque vai vir combate. Porque é aquela questão do conhecimento. Se eu domino o conhecimento, eu tenho segurança, eu vou conseguir falar. E aí, exatamente saber quais são as adversidades que eu posso ter naquele público. Se eu conheço o público, se eu sei o grau de instrução do público, se eu sei qual é a área que eles atuam, fica muito mais fácil da preparação. Certo. E aí dá mais segurança. Outra coisa, além de conhecer o público, estabelecer uma relação de conexão. E como que faz isso? Estabelecer uma relação de conexão. Muitas pessoas, às vezes, tentam fazer essa relação de conexão de uma maneira meio que fantasiosa. Quando você, às vezes, começa a utilizar um recurso da oratória que é storytelling, contar histórias, quando você conta uma história, quando você traz uma história sua, quando você traz uma história que está no contexto daquele grupo que você está falando, você começa a aproximar as pessoas de você. Outra coisa, você que está à frente, você que está com o microfone na mão, você nunca é maior e nunca é menor do que o público. Você é sempre do mesmo tamanho que o público. Interessante. Os políticos fazem muito bem isso. Por quê? Lembra a época de campanha, né? Muitas vezes tem aqueles que vão lá apertar a mão, que nunca vão apertar a mão, mas daí quando eles estão apertando a mão, eles são o quê? Eles são iguais. Quando você está com o microfone, você tem um poder. Só que se você usar esse poder para ser um tirano, você não gera conexão. Certo. Se você usa esse microfone para ser um coitadinho, você também não gera conexão. Então, você tem que conectar com o público. Então, você nunca é maior e nunca é menor que o seu público. Conheço o meu público. Começo a estabelecer uma relação de conexão. Conta uma história.
Conto uma história, dependendo que vai trazer o que eu quero falar com o contexto daquela comunidade, com aquele público. O público se abre. Do que eu chegar muitas vezes com uma pompa, mostrar um currículo, mostrar algo que, quem sabe, vai me distanciar das pessoas. Eu tenho que buscar proximidade das pessoas. Às vezes cansa, né? Quando a pessoa começa a se autoelogiar. Isso é um ato falho, né? É um ato falho. Existe um processo... eu sou isso, eu sou formada nisso, eu fui a primeira a isso, eu sou a primeira não sei o quê, eu sou a primeira mulher não sei o quê. Isso cria uma barreira? Cria. Quer ver uma coisa aqui que aconteceu agora há pouco? Né? Por exemplo, nós começamos a falar e você falou, um grande Marcelinho e tal. Quem é mais o Marcelinho? Eu poderia entrar com o meu currículo, dizendo todos os cursos, todas as especializações que eu tenho. Isso aproximaria você que está ouvindo, assistindo? Ou distanciaria? Agora nós começamos a conversar e, de repente, eu falei, um eterno apaixonado pela comunicação, e em determinada minha fala eu disse que foram mais de 40 mil alunos. Quando eu digo que fala 40 mil alunos, traz uma autoridade sem eu mostrar um currículo. E isso é real. Então, assim, eu realmente estive com mais de 40 mil alunos. E eu fui uma dessas 40 mil. Grata surpresa e felicidade. Todos os dias. E eu tenho felicidade de Carlise está numa das turmas. Então, assim, só que isso traz uma autoridade sem mostrar soberba. E aí as pessoas começam a se aproximar. E aí as pessoas começam a ver. Você lembra que eu te falei outra coisa que os nossos ouvintes viram? Um primeiro momento meu foi numa comunidade, numa igreja, falando versos pro Dia das Mães. Quantas pessoas pensaram assim, meu Deus, eu também já fiz isso. Quase todo mundo. E se eu fiz isso quando eu era criança, por que eu não posso estar ali sentado com a Carlise fazendo um podcast? Você sabe, Marcelinho, que teve uma fase na minha vida que eu, como criança... Eu era sempre a primeira a me apresentar em tudo. Muito. Né? E uma vez eu lembro que alguém me falou assim, você é muito exibida. E aquilo me recolheu um pouco, sabe? Me deixou. E por um tempo eu me silenciei. E eu percebi o quanto que uma fala negativa às vezes bloqueia por um julgamento de uma pessoa que nunca, até hoje, essa pessoa que me falou, nunca desceu para uma arena. Nunca se apresentou para uma batalha. Duas coisas muito importantes a respeito disso. A gente começou a tocar no assunto antes, porque às vezes uma fala lá de trás vai bloquear o processo. Tá? E eu tive muitos alunos que realmente vieram buscar ajuda para a oratória justamente por causa disso. Porque o pai, uma mãe, um professor, um tio, ou alguém influente, ou um amigo, falou algo que eu deveria ficar quieto, ou mandou eu ficar quieto, ou eu ser exibida, você é metida. Não, peraí. Opa, isso me trava, isso me bloqueia. Então, isso realmente restringe. Então, isso é muito forte, porque isso acaba criando na pessoa, na criança, no adolescente, porque geralmente isso acontece lá, um bloqueio, uma crença limitante, onde essa pessoa pensa, eu jamais vou poder falar. Então, essa é a primeira coisa. Cuidado com o que você fala. Né? Só que o grande detalhe é, será que aquilo que foi falado para você era verdade mesmo? Ou era só uma inveja? E outra... escute isso, a crítica nunca vem de cima. A crítica nunca vem de cima. Às vezes vem de quem gostaria de estar na sua coragem, no seu posicionamento. Exatamente, como você mesmo falou, a pessoa que nunca fez aquilo e de repente era ela que me criticou, é ela que me falou que eu era exibida. Se é alguém que está acima, geralmente a pessoa vai dizer, faça isso, isso e isso que será melhor. Te dará um conselho, te dará um feedback, te dará uma orientação, te dará uma mentoria dentro desse processo. Agora, quem tem uma inveja, quem quer fazer e não consegue fazer, vai apontar o dedo e vai dizer para você. Marcelinha, você contando essa história, né, me lembrou um fato que aconteceu comigo. Conta. Certa vez eu fui convidada para fazer uma apresentação em alusão ao Dia Internacional da Mulher, apresentar um show num teatro. E eu lembro que eu me preparei, estudei todo o currículo, conheci o artista, fui lá conversar com ele e tal, estava tudo tranquilo. Arrumei o cabelo, me arrumei, estava linda. E eu coloquei um salto fino para ir apresentar. E conforme o salto fino eu andava, era
o palco de madeira. Fazia barulho. Fazia barulho. E aquilo começou a exigir um cuidado ali para eu fazer. Foi, acho que, o gatilho que me deixou um pouco insegura. Por quê? Porque eu tinha que me cuidar para não resbalar, para não cair. Quando eu me posicionei, eu dei de cara com o governador na primeira fila. E eu falei assim, e agora? Boa noite. E eu olhava para as pessoas e não vinha. Não saía nada. Falei, gente, eu estudei, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? E aí foi o branco. Tá, e foi o branco. Foi tão, sabe, boa noite. E eu ficava olhando para todo mundo. E as pessoas me olhando, tipo, gente, o que ela vai falar? E agora? Aí eu respirei, falei, estamos aqui para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Que bom que vocês estão aqui. E saí do palco. Só que eu não apresentei a dupla. Aí eu voltei, o artista, daí eu voltei, ele falou, você não apresentou o artista, volta lá. Ah, então tá bom. Lembrei, olhei para os dois, lembrei o nome, fui lá. Então... Com vocês? Com vocês, branco de novo. Eu me julguei por anos, assim, sabe? E fiquei muito mal, mas muito mal, porque eu me preparei, eu estudei, eu fui vencida por por uma insegurança, talvez por um gatilho de alguém que falava que eu era exibida demais. Porque eu falava assim, gente, eu lembro que momentos antes de eu entrar no palco, né, na cidade de Curitiba, eu vim de uma cidade do interior, tal, eu falava assim, olha onde que eu estou chegando, olha que legal. Hoje eu vou fazer uma apresentação, a abertura de um espetáculo. E olha quem está na plateia. A impressão que tinha é que eu me julguei que eu não era digna. Então, eu falei assim, o que está acontecendo comigo? E eu lembro que esse governador, de uma maneira muito simpática, acho que ele percebeu a minha atenção, porque eu olhava muito para ele. E talvez, assim, ele é um grande orador, ele deveria pensar assim, eu acho que eu intimidei ela. Ele, com a sua grandiosidade, saiu da plateia, foi conversar comigo. Ele falou, você sabia que já aconteceu isso comigo? Ele falou assim, eu posso entrar com você e apresentar o show? Ele fez eu voltar com ele. Apresentamos o show. E, assim, e foi uma coisa assim que parecia que foi combinado. Até hoje as pessoas não têm ideia que foi um branco. Sim. Mas foi assim, algo tão natural dele que ele me salvou de uma maneira, só que eu me cobrei por muitos anos. E se não tivesse a grandeza daquele governador, daquela pessoa tão humilde, exato, de pegar e me abraçar, de me acolher e falar assim, vamos lá, vamos fazer do limão a limonada. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Todo mundo, nossa, que linda aquela abertura, tal, que show, saímos em todos os jornais. E todo mundo achando que foi um espetáculo. E, na verdade, foi um improviso que deu certo justamente pela sutileza, né? Então, a diferença, né? De quando uma pessoa está realmente acima, que ela entende a tua trajetória, o teu empenho de estar ali. Olha que coisa interessante você está trazendo. E daí, vamos lá, pontuando sobre algumas coisas. Você falou do salto. Fazia barulho, notava. E aquilo, quem sabe, gerou uma certa insegurança. E aí você parou, olhou... Silêncio total. Silêncio total, olha o governador. Outra insegurança. E aí desencadeia em você uma série de coisas para poder chegar no branco. Mas eu sempre digo para as pessoas que vão trabalhar com fala, com comunicação. Cuidado com aquilo que pode tirar a atenção do que você vai fazer. O salto, quem sabe, tirou a atenção sua. Ou então poderia tirar a atenção do público pelo barulhinho, né? Então, assim, esse é um processo. Evite todas as coisas que podem tirar a atenção, né, do que você vai fazer. Outra coisa muito importante. Como é que acontece o branco? Pense sobre isso. Pensamentos, sentimentos e emoções, atitudes. O salto me tirou a concentração. Meu Deus, o salto está tirando a minha atenção. Olha o barulho do salto. Eu tenho que me cuidar para caminhar. Começou a pensar, começou a sentir. E automaticamente começou a ficar nervosa. Chego na frente, parei, olhei, enxerguei o governador. Meu Deus, o governador, um excelente orador. Eu não sou ninguém. Eu não mereço estar aqui. Vim numa cidade pequena. Estou em Curitiba. Comecei a pensar. Como é que ficou as emoções, os pensamentos, os sentimentos? Agitado. E aí, qual é que vai ser a minha atitude? Colapso. Agora, o grande detalhe é, estou aqui. Estou em cima do salto.
Eu poderia não estar aqui, mas eu estou. Se eu estou, eu tenho condições de fazer. Eu acho. Governador está sentado na minha frente. Que bom que o senhor está aí sentado na minha frente. Que bom que eu posso falar para o senhor. Que bom que o senhor pode estar aí para me ouvir. Pensei diferente, senti diferente, tenho segurança para fazer. Eu gosto muito disso, de ser desafiado. Quando eu vejo que eu tenho um público extremamente exigente, eu vou essa semana fazer um trabalho para um público muito exigente, na sexta-feira. E esse público, ele está me desafiando, porque é um público que estuda muito, que é muito culto, mas que é muito exigente. E é a segunda vez que eu vou estar com este público. Na primeira vez eu fui muito temeroso, porque eu também tenho receio quando eu não conheço algo. Todo mundo tem medo quando vai para o desconhecido. Certo. Mas é um povo que desafia. Aí o que eu vou fazer? Opa, segunda vez que eles estão aí, então eu tenho condições de falar alguma coisa para eles. Então eu vou aproveitar que eles estão ali, aproveitar o tempo deles, a disposição deles, para poder falar o que eu preciso falar. E quando esse público te desafia, a ponto de ele até te olhar, não de igual, mas de superior. De superior. Vamos pensar, né? Não sou nem superior e nem menos, né? E nem inferior ao meu público. Imagina que aquele olhar dele seja um olhar de curiosidade. Imagina que aquele olhar dele seja um olhar de desconhecimento. E aí, se você está preparado, se você domina o teu conteúdo, ninguém na plateia vai saber o que você sabe. E aí aquele olhar pode ser um olhar de dúvida. E aquele olhar pode ser um olhar de desconfiança, porque até eu conhecer você, eu vou desconfiar de você. Isso é natural do ser humano. É natural as pessoas olharem, julgarem e desconfiarem. Será que realmente o que eles estão falando é verdade? Só que quando eu mostro a propriedade, quando eu sou natural, quando eu faço a conexão, e eu vou quebrando essas barreiras, e automaticamente o meu pensamento vai se fortalecendo. Meu sentimento ganha força e eu consigo agir. Então, é quebrar essas barreiras. Se eu chego de soberba e tento bater de cara, de frente, me impor com esta plateia, eu perco. Não tem conexão. Não tem conexão. Porque quando houver um embate, não vai... As pessoas... Pensem em uma coisa. Você que quer e deseja entrar nesse mundo da comunicação. Se não tiver conexão, não tem comunicação. Eu preciso ter uma relação, eu preciso me conectar. Se eu não me conecto com a Carlise, nós não vamos conseguir conversar de uma maneira proveitosa, que agregue. Nós vamos trazer posicionamentos. Marcelinho, se eu chegasse agora, minha primeira aula com o Marcelinho, e falar, Marcelinho, eu tenho que falar com um público de mulheres. Eu não conheço esse público de mulheres. Não sei se elas são de direita, se elas são de esquerda, como elas pensam, o que elas fazem. Como que a Carlise deveria chegar, neste momento, para essas mulheres? Além, você já deu algumas dicas, né, de contextualizar com histórias. Isso. Mas, assim, eu já contei a minha história, já fiz alguma coisa, contei como eu cheguei ali, tentei envolver. Gente, está frio, mas aqui está quente, vamos lá. Tentei, não deu a liga. O que eu faço? Existe um segredo fantástico, que é você perguntar coisas para as pessoas. Fazer as pessoas falarem. Então, contar histórias e perguntas. Perguntas é fantástico. Conheço um pouco o público, sei onde é que eu vou ir, mas não sei qual é realmente a ideologia, o pensamento, né, as práticas daquele público. Questiono. O que você gosta? Se eu tenho um determinado assunto, pergunto o que você realmente pensa sobre, para que as pessoas possam se manifestar. Só que daí você precisa ter um domínio excessivo do conteúdo, do que você vai falar, para você conseguir contrapor de uma maneira leve e suave. Porque pode ser que alguém possa falar para te afrontar, para te ofender, ou para querer derrubar a ideia e o posicionamento que você tem. Por isso a importância, né, Carlise, da preparação.
né? E a preparação é constante. O domínio do conteúdo é fundamental. É fundamental, né? Ah, não sei falar nada, mas, por exemplo, sei falar sobre como fazer um feijão com arroz, ou um pão gostoso, ou como a gente gaúcho gosta, cuca, né? Uma cuca deliciosa. Pega a história da cuca e coloca dentro do contexto do que você vai falar. Você não precisa, de repente, dominar tudo aquilo, mas você domina a cuca. Faz da cuca a metáfora da tua história, engloba os dois assuntos. E aí sim você consegue trazer, né? Mas é importantíssimo. Quanto mais conhecimento e domínio do conteúdo, Marcelinho, importante. você falou numa abordagem aqui agora, que uma palavra que nós gaúchos. Por exemplo, eu estou indo na Paranaense, estou indo numa palestra para um público gaúcho. Nossa! Tá. Se eu chegar falando gauchês, eu vou não estar sendo transparente, não vou estar sendo eu, ou eu posso usar essas técnicas também para me conectar? Estou aqui, vim aqui, quero falar gauchês, vamos tomar um mate, vamos andar de alto. Perfeito, né? Falar em sinaleiro, né? Gauchês. Deu uma peixada, né, na esquina. Então, assim, a naturalidade é fundamental, tá? Você pode usar expressões da regionalidade. Você pode, por isso que é importante conhecer realmente o seu público. Vou para o Rio Grande do Sul ou vou para o Rio Grande do Norte, vou para o Ceará. São falas completamente diferentes. A regionalidade é muito diferente. Procure entender, procure identificar palavras-chave, bordões-chaves, mas mostre a eles com naturalidade. Não queira imitá-los, porque se você quiser imitá-los, você, em vez de conectar, você vai desconectar. Eu lembro muito bem que um grande orador um dia veio falar aqui em Curitiba, e eu já trabalhava aqui em Curitiba há algum tempo, e esse grande orador me mandou uma mensagem perguntando: Marcelinho, você está aí há quanto tempo? Já há tempo, né? Eu falei, sim. Ele disse assim, o que eu não posso fazer em Curitiba? Eu falei, se você fizer isso que você está acostumado a fazer, porque eu já conhecia a pessoa, você vai desconectar com o público, porque o público é diferente. Então, conhecer o público é fundamental. Buscar alguém que possa te dar essa informação. Exatamente. E fazer palavras, bordões, trazer alguma coisa do contexto da regionalidade é muito importante, mas desde que seja do seu jeito. Eu me recordo que uma vez um professor, no meu curso de Direito, veio ministrar uma palestra. E todo mundo falou, nossa, ele é chato, ele é complexo, tal. E no entrar no palco, ele escorregou. E deu aquela desequilibrada. Ele, olha, mas, gente, eu quase me esgualepei agora. Quando ele falou isso, todo mundo riu, relaxou e ele conectou. Exato. Sabe, foi uma coisa incrível, assim. E sabe? Foi imediato, assim. E ele foi o quê? Natural. Autêntico, verdadeiro. É sobre isso. Porque todo mundo via ele com um nível de intelectualidade tão alto. E quando ele falou, eu quase me esgualepei. Para quem não sabe, eu quase me arrebentei. Esborrachei. Caí. Eu não sei o que é esborrachei. É exatamente isso. Ser natural. Ser você mesmo. Né? Então, isso é importante. E aí, isso vai juntando. Domínio de conteúdo, conhecer público, estabelecer conexão, melhorar a sua dicção, melhorar a sua forma de falar, acostumar a entonação. Tudo isso é técnica que a gente vai incorporando e vai ficando mais fácil. Mas o grande detalhe, faça. Bom, Marcelinho, você falou. Então, faça. Vamos voltar aqui. Já contei histórias, já fiz perguntas, mas ainda está faltando algum detalhe. Traz o público para você. Eu posso, como? Aí nós podemos fazer várias interações. Você já viu fazer isso, né? Vou citar um exemplo que aconteceu comigo em Jataí, Goiás. Eu fui fazer uma conferência, tinha quase 2.000 pessoas, era um anfiteatro. A gente começou, o tema era um tema muito gostoso de falar, mas estabeleceria uma conexão muito grande. Eu precisaria estabelecer essa conexão grande. Só que, como era um tema cuidadoso, eu teria que ir aos poucos. Então, comecei como? Eu comecei falando tecnicamente, porque era um público técnico, e eu comecei falando em cima do palco. Comecei falando em cima do palco. E fui buscando a conexão com o público, trazendo a questão da regionalidade, contando a história e fui indo. Dali um pouquinho eu consegui descer do palco. E andei na frente do palco, de um lado para o outro. E era possível fazer isso. E aí eu fui sentindo as pessoas mais próximas, porque o palco lá em cima estava distante.
eu cheguei mais próximo. Dali um pouquinho eu cheguei mais próximo. Eu cheguei perto das pessoas. E quando eu comecei a chegar perto das pessoas, olhando nos olhos das pessoas, as pessoas começaram a se conectar cada vez mais. Chegou um determinado momento, eu estava andando no meio das fileiras do anfiteatro, subindo as fileiras do anfiteatro, e as pessoas se viravam e acompanhavam. E aí estabeleceu-se uma conexão. Então eu preciso ir experimentando, eu preciso sentir. Por isso que eu falo... Sem nada forçado. Nada forçado. Eu preciso ver o que eu posso fazer. Eu preciso trazer de uma maneira natural. E aí eu vou dizer assim para você, mas Marcela, é muito difícil. Eu vou dizer, não. Primeira coisa, dentro dessa linha de raciocínio, seja leve. Seja leve e fique prestando atenção. Observe tudo que está acontecendo ao seu redor. Você vai ver quem está sorrindo, quem está triste, quem está preocupado. E, às vezes, traga isso. E se justificar durante a sua fala. Nunca. 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 Vamos lá. A pessoa tem medo de falar em público. E, de repente, a pessoa pega o microfone e diz, nossa, gente, eu morro de medo de falar isso aqui. Você evidencia... Ou acontece como aconteceu agora. Você tossiu. Me engasguei. Todo mundo tosse. Todo mundo pode se engasgar. Todo mundo tem medo. Gente, desculpa, eu estava com resfriado, não sei o que, daí eu perco até termina de fazer o raciocínio. Tossir. Quer falar um desculpe? Desculpe, fala pela questão da educação, mas segue. Porque se você fala ou você evidencia aquilo, as pessoas começam a prestar atenção naquilo. Certo. Então, assim, nunca justifique, nunca evidencie uma falha. Nunca. Conte uma história sobre o atraso. Conte uma história. Então, dentro desse processo, você evidenciou... Você pede desculpa pelo atraso? Ou você agradece a atenção? Eu agradeço por eles terem ficado esperando ali por algo que aconteceu. Apesar que eu sempre cuido sobre isso. Mais uma vez, eu fui começar um treinamento que era para começar às 8h30 da manhã, e nós começamos às 11h, porque o voo atrasou, né? Então, o voo atrasou. Quando eu cheguei agradecendo. Eu cheguei com outra pegada. Eu cheguei trazendo as pessoas mais perto e valorizando a presença das pessoas por elas terem ficado aí. E, é claro, depois eu justifiquei por causa do atraso do avião. Porque se fosse por minha vontade, não. Mas daí o que a gente faz? A gente contextualiza a história. Traz a história, o que você às vezes planeja e não acontece, o que você às vezes deseja que aconteça e não aconteça. E aí trouxe uma história, trouxe um enredo, e no final eu disse, pois eu gostaria de estar aqui com vocês desde as 8h30 da manhã, mas eu estou aqui desde as 11h, porque eu não consegui chegar, não dependeu de mim. Mas enfim, nunca evidencia um erro, nunca fortalece um erro, porque as pessoas vão bater em cima disso. E, Marcelinho, eu sei que o assunto renderia muitos podcasts aqui. Tem muita coisa que, com certeza, as nossas filiadas devem estar muito curiosas. Podemos repetir, podemos fazer mais abordagens, né? Para quem quiser conversar um pouquinho com o Marcelinho, aonde que encontra? Qual é o endereço das redes sociais do Marcelinho? Muito simples, Marcelo Soares. Você acha no Instagram, é só @Marcelo Soares, é o primeiro que aparece lá. É um carinha bonitinho assim, de gravatinha, eu assim lá. O gigante da oratória. Exatamente, que tá lá. E me chama que eu falo, não tem problema, né? A gente sempre conversa com todo mundo. Marcelinho, eu fico muito feliz de você estar aqui pronto para nos ajudar a acender essa chama nas mulheres que estão começando nesse caminho agora, né, de protagonizar na vida. Não é só na vida política, mas na vida. Às vezes eu quero só ser uma excelente mãe, eu quero entender de política para ajudar meus filhos, porque às vezes eu não sou candidata, mas eu sou mãe de candidato, eu sou mãe de candidata, né? Então, está tudo certo. Mas o importante é que essas mulheres, graças à dona Michele Bolsonaro, que veio com esse movimento feminino, trazendo, né, essa chama em todas as mulheres, acendendo e passando a missão a todas as presidentes, principalmente aqui no Paraná, a mim, para manter acesa essa chama em todas as mulheres que já foram para o pleito eleitoral, as mandatárias, as nossas novas filiadas. E, como eu sempre falo, Deus manda anjos parceiros para nos ajudar. E, graças a Deus, Ele mandou você na minha vida, aqui na vida do PL, está nos ajudando a fortalecer para que essas mulheres tenham esse momento de ir para a arena com segurança e falar ao público, dizer
com propriedade dos nossos princípios e valores. Então, muito obrigado. E fica aqui o seu espaço para suas considerações finais. Nossa, eu que agradeço e me sinto lisonjeado, né, pelo teu convite para poder estar aqui com você. Você sabe que não é rasgação de seda, mas essa mulher, eu já falei até pro Gilberto, nosso querido lá, eu falo, o problema é dele, mas eu amo essa mulher também, né? Então, assim, tenho um respeito muito grande por você, pela tua trajetória, por tudo que você fez, né? E fico muito feliz de você abrir esse teu espaço, o espaço do PL Mulher, para que a gente possa contribuir, né, com as pessoas. E dizer para vocês que estão nos assistindo, né, faça. Realmente venha, se engaje, né? Se coloque à disposição, faça a sua parte onde você estiver, né? E realmente você consegue, é possível fazer isso, né? Não espere ficar pronta, não espere que algo aconteça, não, vai, começa a fazer do jeito que você está e procure, claro, ajuda, esteja sempre perto de pessoas que vão querer a mesma coisa que você. Eu tenho certeza que às vezes tem alguém que está nos assistindo que está pronto para começar e quem sabe hoje vai dizer assim, não, eu vou começar. E é isso, aquele empurrãozinho. Então, assim, nós estamos aí para isso. Porque um dia alguém olhou para nós e disse, vai lá, né? E alguém deu um empurrãozinho. Então, estamos aqui. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Só chamar que eu estou pronto. Obrigada, Marcelinho. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Todos nós. E você, gostou do nosso conteúdo? Continue ligado aí no nosso podcast do PL Mulher Paraná para mais conteúdos com o Marcelinho e outros convidados. Até mais.